Opa, tudo bom com vocês? Hoje irei trazer um mangá que falarei sobre a história completa e hoje é a vez de Dinofumi, escrito e desenhado por Kusama Kei, conhecida como Better Vision, Girls, Saurus, entre outros. Foi publicado na revista Margaret em 1999, com apenas um volume e sem enrolação. Bora pra história. Então a história começa falando sobre uma santa, Daria, a garota que realiza milagres, e tem um cara pensando que essa noite ninguém pode salvar sua alma dos demônios, nem mesmo Deus. Então mostra uma igreja e uma menina subindo na cruz indo pegar algum adesivo ou algo parecido. E ela consegue pegar, mas chega a feira perguntando o que elas estão fazendo. E ela cai, mas não acontece nada com ela. O que ela estava pegando era um puricura. E chega um moleque todo preocupado com a Daria, perguntando se ela está machucada. E a menina fala que quando a Daria caiu, sentiram uma estranha fada de vento. E a Daria está na sala de contrição e a feira falando que a chegada dela, todos os alunos perderam o controle e Deus pode enxergar sua desventura. E ela diz que foi os pais delas que fizeram a vir pra cá. E ela diz que nunca se machucou. O padre diz que a sorte é a única qualidade dela. Ele diz que após 3 vezes até é bullying. Mas ele é um padre católico. Tudo bem. E a Daria compartilha o mesmo nome de uma grande exorcista, Daria. E de repente tem um barulho muito alto e foi uma explosão de gás. Ela foge da sala. E tem uma garota tentando forçar a passagem pelos bombeiros. E é ela, a Daria. Ela tenta passar, mas seguram ela. Mas chega Chiharu e bate em todo mundo. E a mãe pede para salvar o filho dela. E Chiharu diz que é aniversário deles e pede para ela para os dois passarem o aniversário juntos. Então ela foi salvar o menino nos destroços e ela não se recorda de se machucar em momento nenhum. E ela acha o menino. Tá caindo coisas nos dois, mas ela está bem e não acontece nada. Mas do nada surge alguém, puxa o braço dela e a beija. Mas Chiharu separa os dois. Mas o homem misterioso fala que eles vão cumprir a promessa. Quando ela olha para ele, existe algo que lembra um terror à espreita. O mangá é estranho, porém curioso. Não tem nada demais dele. O diferencial dele é a lenda, mas nada demais, ok? Eu acho que a autora não vai colocar coisas nojentas na obra. Eu espero. E o cara está indo embora e ela pergunta como ele sabe o nome dela. E se pergunta do porquê ele a beijou. Mas chega Chiharu falando que ela deveria beijar ele, não a outra pessoa. E do porquê ela fez aquilo com aquele boneco. E ela se pergunta, boneco? Chiharu pergunta se ela não ouviu os passos dele. Mas chega a feira dando uma bronca na Daria, que tá na hora de ela aceitar a sua punição e que ela não pode dar um passo fora do dormitório. Mas Chiharu fala que ela só estava tentando ajudar as pessoas. Então a feira se acalma e diz que ela deveria agradecer ela. E ela agradece. Então Chiharu fica feliz e que eles vão poder celebrar o aniversário juntos. Mas ela diz que Deus pode estar observando eles. Mas ele disse que estava esperando muito em que eles se reunissem no aniversário. E ele diz que vai se esperar no topo da igreja às 11 horas da noite. E ele fala que Deus não existe. E quando ela está comendo, chegam as meninas impressionadas do que ela tinha feito. E do nada ela se trocou. E Chiharu sempre foi próximo a ela desde seu nascimento. E ela gosta muito dele. E se questiona se isso poderia ser amor. Então ela sobe à igreja e Chiharu está lá. E deseja a ela um feliz aniversário com um bolinho na mão. Mas ela lembra da pessoa estranha na noite passada falando que eles têm que cumprir a promessa. E ela o questiona que promessa é essa. E quando Daria e Chiharu iam se beijar, ela lembra que se encontrou com essa pessoa quando era criança e o nome dele é David. E ela para o beijo e diz que o conhecia quando era pequena. E Chiharu fica puta e pergunta por que ela estava preocupada com aquele homem boneco. E aparentemente a empurra, mas chega o David, estica a mão e ataca Chiharu e o joga para fora da igreja. E ela grita e David diz que é a hora de cumprir a promessa, que ele a mataria antes dela completar 17 anos. Assim, a quadrinização não ajuda muito. Eu não entendi se ele tinha empurrado ela da escada, foi muito estranha essa cena. E também do nada ela tá vestida, tá ligado? Parece que esse mangá tá muito rushado. Ou a minha impressão ou outra coisa, sei lá. O Daria fica confuso o que está acontecendo. Primeiro, Chiharu foi arremessado pela janela e que David vai matar ela. Então, ele estica a mão tentando pegar ela, mas erra. E ela foge e pula do prédio, mas não acontece nada quando ela aterrissa no chão e pergunta onde está Chiharu. E quando ela olha pro Chiharu, ele está morto e ela começa a chorar muito. E ela decide não fugir e vai vingar a morte de Chiharu. E quando David chega, ela parte pra cima dele e tem uma luta. E se ela é mesmo uma milagrosa, Daria pede ajuda para a Deus. Então a iluminação que tem em cima da igreja cai. E ela fica pensando se isso acabou. Mas David levanta e a ataca. Depois mostra a freira vendo um corpo do chão. E ele virou um esqueleto. Ela diz, foi você? E fala, Baphomet, o rei dos demônios. Isso escalou muito rápido. Foi o cara ser arremessado, o rei dos demônios aparecendo. Tá, porra. Qual mais loucuras que vão aparecer nessa história, hein? Então ele diz para ela chamar pelo nome dele mais uma vez. Apesar dele ter matado Chiharu, ele veio até aqui para matá-la. Mas por que ele tem um olhar tão gentil?
e ela se sente que estivesse esperando esse olhar por centenas de anos. E mostra o padre vendo o corpo da freira que virou um esqueleto e diz que é um demônio dentro da academia. Enquanto eles estão lá se pegando, ela se lembra um passado que o amava e tem memórias de um local estranho, mas do nada aparece Chiharu e vai pra cima dele e pega ela para fugir com ela. E Daria e David trocam olhares, mas os dois fogem. E eles chegam à biblioteca. Chiharu fala que ele não viria até aqui e ninguém viria. Daria pensa que David veio para matar ela e matou Chiharu. Então ela se questiona. Chiharu não estava machucado porque ela tinha certeza que ele tinha morrido após ter caído da torre. Mas Chiharu fala para eles passarem o aniversário juntos. E ela se questiona se esse é o mesmo Chiharu. Mas chega o padre falando para ela se afastar do demônio. E o padre pergunta se foi ele que matou a irmã Margaret. Então o padre faz uma reza, não dá certo. E o padre vira um esqueleto. Então aparece um stand de demônio atrás dele, fala para Daria vir com ele. Enquanto ela está fugindo, ele a segura e fala que é o Chiharu. E como eles são amigos de infância, eles eram inseparáveis e diz que não vai matar ela, só quer se tornar um com ela. E pede para ela entregar o corpo, coração e alma e deseja feliz aniversário para ela. Fala que esse vai ser o melhor presente de aniversário, a metade da alma que foi roubada dele. Então mostra uma pessoa fazendo um exorcismo e consegue se livrar do demônio. E o nome dela é Daria. E aparece David e pede para purificar seu corpo. Ela diz que se continuar mentindo, vai se colocar em muitos perigos. E ele diz que foi possuído pelo demônio da luxúria e leva um tapão dela e ela sai correndo. E o padre pergunta onde ela havia ido e se estava se passando por exorcista. Chega uma mulher falando para exorcizar o demônio da filha, pois ela tinha conseguido exorcizar o demônio do seu filho. E o padre fica incrédulo com a habilidade dela. Então chega David pedindo desculpa e jurando que não vai mais a ofender novamente. Mas chega um cara de boina falando que pode oferecer seus serviços. E o cara da boina está fazendo um ritual para invocar Bahamut. E invoca, e estava dando muita merda. E Daria, para salvar a todos, deixa ele se apossar do seu corpo. Então ele fica com o corpo dela. E ela diz que se por acaso vier a reencarnar, David deve matá-la antes da alma do demônio possa completar 17 anos. E pede para a matar antes dela completar 17 anos. Então, Daria lembra de sua vida passada e pede para o demônio se afastar. E o Chiharu pergunta se é ela mesma. E a Daria se lembra das memórias da vida passada. E o Chiharu fala, mesmo se as memórias retornaram, nem mesmo Deus pode salvá-la. Daria diz que ainda existe David. E ele entra na igreja, pega dela e os dois fogem. E mesmo que ele a mate, tudo recomeçará novamente. E a Daria pergunta por quantos anos ele a esperou. E os dois se abraçam. E o tempo pode ter passado, sua aparência pode ter mudado, mas eles conseguiram se reunir. E o pergunta se ele está aqui para cumprir a última promessa. E ela pergunta do porquê ele não a matou quando era criança. E ele diz que ela estava sempre sorrindo e deixou-o sorrir mais um pouco. E ela pergunta para o David o que ele vai fazer quando a matar, e diz que não importa quantas vezes ela renasça, ele vai esperar. E a Daria diz chorando que o último desejo foi terrível e que não deveria pedir para matá-la, e deveria pedir para destruir o demônio. E David fica irritado e diz que se destruísse o demônio, ela não reencarnaria mais. Se David fizesse isso removeria a maldição dele e o tornaria humano de novo. Então o demônio disfarçado de Chiharu pede para as amigas da Daria encontrarem ela e trazerem para a igreja. Se fizerem isso, ele iria devolver os corações dela. Então chega Arumi pedindo para a Daria ir para a igreja. E David fala que tem algo estranho nela. E a Jun chega também falando que agora podem recuperar os corações. E a pede para ir para a igreja, pois Chiharu está esperando. E está saindo sangue pelos olhos e pelas bocas delas. Então ela vai. E Chiharu diz que esse é o momento crucial, que ela pode escolher se vai deixar as amigas morrerem ou vai devolver a alma dele. E ela diz seu demônio, mas ele diz que é para se dirigir a ele como rei dos demônios, Bahamut, e esmaga o coração delas. E ele diz que não há Deus nesse lugar, não numa igreja de um país estrangeiro, e pede para Daria devolver a alma. E ela pensa que essa é a punição por ter escolhido a morte a última vez, e fala que ama o David, e faz uma reza para ressuscitar o demônio, mas David entra na frente e leva o dano. E Chiharu diz que mesmo que destrua esse corpo, o rei dos demônios pode ressuscitar quantas vezes quiser. E que nada tem efeito contra ele, e pede para Daria se tornar um só com ele. Então Chiharu a puxa, mas David a segura, mas não adianta, e ele a envolve em seus braços. E ela não quer se tornar um demônio, mas David consegue tirar elas do braço do demônio, e ele diz que não vai acontecer nenhum milagre, e que Deus não está aqui para desistirem. Mas Daria diz que Deus não é o único que pode realizar milagres, e faz uma reza e o exorciza. Então ela acorda bem no outro dia, e suas amigas estão bem também, e pergunta se tudo foi um sonho. E ela pergunta sobre o Chiharu, e as amigas acham estranho esse nome. Então ela corre e a feira dá uma bronca dela. E Daria dá um bom dia,
Então ela chega na igreja e o padre está bem. E ele diz que este será seu substituto quando ele retornar para o seu país. E ela diz David, e eles se abraçam e o mangá acaba. Que mangá rushado da porra. Não dá pra sentir nenhuma emoção com esse mangá. Tudo acaba muito rápido. Assim, se tivesse mais tempo, dava pra desenvolver melhor a trama. Eu gostei do romance do David com a Daria, que transcende tempos. Foi legalzinho, mas como esse mangá foi muito rápido, foi meio meh. Resumindo, esse mangá nem nada demais, mas pode dar uma chance, vai que você gosta. Então é isso, gente, mais um mangá completo aí pra vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem se puder e se cuidem, galerinha. Ei, fecha o vídeo não. Você mesmo, você aí que está vendo esse vídeo, você quer ver eu comentando mangás mais famosos como One Piece, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero ou Tokyo Revengers, Blue Lock, Berserk? Então fiquem tranquilos que eu tenho para apresentar para vocês o WJB, que é um podcast que eu participo que tem lives. Uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, e toda sexta uma live onde eu e meus amigos comentam os mangás semanais da revista Weekly Shonen Jump. Tem outros quadros também, como os mangás cancelados da revista da Jump, e tem também um quadro onde a gente comenta o mangá inteiro, o WJ Review. E neste canal também comentamos o One Shot, e temos também o VVJB, que comentamos de 3 em 3 volumes, e terminamos recentemente o mangá de Gash Bell, e também temos o Entre Arcos, que recentemente fizemos Bleach, e daqui a pouco vamos terminar. Ficou curioso? Acesse o link que está na descrição. Tamo junto e a nós, e se cuidem.